Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre a reunião que teve nesse sábado, né? Com o elenco, diretoria e etc, né? Da torcida independente. E vamos falar um pouco aí dessa pressão do Zubeldia e do jogo de hoje, tá? E do jogo aí entre São Paulo e Cruzeiro no Morumbi às 5h30 da tarde, né? Bom, mas antes disso, deixa seu like, se inscreve no canal aí e bora pro vídeo. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Falar um pouco dessa reunião, né? A torcida independente se reuniu lá no CT da Barra Funda depois do treinamento, né? De sábado. E aí é o seguinte, né? Foi uma reunião mais, assim, foi um protesto mais de cobrança, tudo, nada um protesto assim, só para foi uma reunião, né? Os líderes da Independente estavam lá para cobrar os jogadores, a diretoria, né? E a comissão técnica sobre resultados, né? Entende, né? Assim, eu acho que é uma cobrança justa, né? Na quinta-feira aí a torcida contratou até um topógrafo, né? Para saber, né? Porque eles acharam uma brecha dentro do regulamento da Conmebol, né? Que delimitava que em 100 metros do estádio só poderia utilizar os sinadores a 100 metros do estádio. Por quê? Porque dentro desse raio de 100 metros não poderia ter feito essa recepção que a torcida São Paulina sempre faz lá quando tem jogo, né, do São Paulo, né, enfim. E aí a Conmebol tinha colocado isso no regulamento e aí a torcida contratou até um topógrafo e fez uma recepção no limite ali, né, do estádio, né. Inclusive uma bela festa, né? Então, enfim, assim, e com essa mobilização toda da torcida, inclusive, né? O São Paulo conseguiu empatar com a Alianza Lima, né? Sendo que o jogo no primeiro tempo já estava ganho, né? Então a torcida foi lá cobrar resultado do Zubeldia, da comissão técnica toda, né? Dos jogadores e também da diretoria, né? Porque entende que há uma junção aí de culpa, né? Todos têm culpa no cartório, ninguém exime de culpa, né? Então achei bem interessante isso aí, mas não foi um protesto, uma cobrança agressiva nem nada, foi mais uma cobrança mesmo, como pô, vamos jogar bola aí e tal, assim, como assim, né? A gente não tem mais informações sobre isso, porque eles não deram entrevista depois que saíram, né? Mas foi mais ou menos isso aí, a informação que a gente tem, né? Bom, pessoal, falar um pouco dessa pressão do Zubeldia, né? E um pouco do jogo aí de hoje, né? Bom, a pressão do Zubeldia aí tá, né? Justamente por conta desses últimos jogos, né? Eu acho que, na minha avaliação, vou falar a minha avaliação, né? O São Paulo foi bem, foi mal contra o Sport, foi. Mas ele foi bem contra o Tajeres, foi bem contra o Galo, né? Só que contra o Alianza Lima ali, acho que a gente pode dividir, né? Como eu tinha falado no vídeo, que foi bem no primeiro tempo e no segundo tempo ali, depois dos 60 minutos de jogo, né? O São Paulo caiu muito de produção, né? E aí é um problema, né? Porque a torcida São Paulina fala, não dá mais o Zubeldia. Tem uma galera, assim, que tá contra o Zubeldia, isso é um fato, né? Eu não tô contra o Zubeldia, né? Eu sou a favor da permanência dele nesse momento, né? Porque eu acho que eu entendo que se quisessem trocar, mudar de rota, e aí foi como eu falei com o Carpini lá atrás. Eu fui a favor da demissão dele, mas eu fui a favor da demissão dele depois que ele foi eliminado pelo Novo Horizontino. E eu penso a mesma coisa do Zubeldia. Eu era até a favor. E se tivesse que trocar, eu acho que teria que ter trocado ali naquela parada do Campeonato Paulista, né? Não agora. Eu acho que agora, com a temporada em andamento, é uma situação muito mais complicada você fazer esse tipo de troca, porque envolve muitas outras coisas. Não envolve só desempenho e treinamento. Eu acho que tem em consideração, a gente tem que levar em consideração essa questão de lesão, porque quando muda o trabalho, os jogadores saem mais lesionados, enfim, tem todo isso tipo de coisa, né? Por quê? Porque o time precisa de mais repetições, né? Então, assim, nesse momento da temporada, eu não trocaria. O São Paulo, na classificação da Libertadores, não tá ruim, né? Se for parar pra pensar, o São Paulo tem 2 jogos, uma vitória e um empate, né? O empate foi dentro de casa, mas o São Paulo ganhou do Tajeres lá fora de casa, né? Se mudassem a ordem dos fatores, de repente aí teria menos pressão. Se empatasse com o Tajeres fora e ganhasse do Alianza, ele estaria aí com 4 pontos do mesmo jeito, né? Que era essa conta que a gente fazia no início do ano, né? Bom, com relação ao Campeonato Brasileiro, né? Hoje, como tem aí essa questão do jogo contra o Cruzeiro, né? Então, e ele tá bem pressionado, é muito provável aí que o Zubeldia possa, né? Cair se caso tiver um empate, né? Qualquer resultado fora a vitória, eu acho que o técnico balança forte, né? E vai ser muito complicado segurar o Zubeldia nesse caso, né? E assim, falando um pouco disso, eu acho que essa é a pressão, né, do time grande. O cara que tem a torcida grande, o cara que trabalha no modelo associativo que não seja SA, você não tem é, uma, uma diretoria com planejamento, sabe, reto. Né? Você tem, fala assim, não, vou parar aqui, nesse momento aqui, para dar oportunidade para outro treinar aí durante essa parada aí, né? Mas não, tem que trocar a roda com o carro andando, né? Então, isso para mim é um absurdo, né? Mas tá aí, é isso, essa é a pressão que o Zubeldia vai enfrentar hoje, né? E ele vai ter que se provar, né? Vai ter que ganhar o jogo para ganhar uma sobrevida, vai ter que tentar empatar com o Botafogo, ganhar do Botafogo fora, contra o Santos vai ter que vencer. Qualquer outro resultado que não for um resultado aceitável, né? Dentro do Campeonato Brasileiro agora, nessas últimas 3 rodadas, vai ser difícil segurar os Beldia, né?
Enfim, é isso, pessoal. Bom, vamos falar aí do jogo de hoje, né? O jogo de hoje aí, o São Paulo tem 3 desfalques, né? Os 3 desfalques aí bem complicados, né? Que a gente já tem os 2 desfalques, que é o Lucas e o Oscar, né? Não falo nem desses 2 desfalques, mas a gente vai ter o desfalque também do Zubeldia, né? No banco, que tá suspenso, porque foi suspenso contra o Galo, né? E até justo a suspensão. Eu acho que foi injusto ser suspenso, mas eu acho que ele é exime de culpa nesse caso, né? Porque foi um absurdo que o árbitro fez lá em Minas, né? E aí a gente tá também com o desfalque do Arboleda, porque sentiu na metade do tempo lá contra o Alianza Lima, né? Então, esses jogadores não vão, né? Lucas, nem Oscar, nem Arboleda, né? E qual que é a escalação, né? Que o São Paulo vai. Não, antes de eu falar da escalação, desculpa, a gente sabe que aí o Cruzeiro também tá com um desfalque muito importante, que é o Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira vai estar fora, fez cirurgia, né? Vai ficar um tempinho fora aí dos gramados, né? E assim, é bem interessante aí, que assim, também tá com desfalque, também tá com crise o Cruzeiro. Então vão ser 2 times com uma pressão diferente, né? Com pressão diferente, técnicos pressionados, enfim, o time pressionado, né? Então, assim, o São Paulo aí tem esses desfalques, né? Tem o desfalque do Arboleda, do Lucas, do Oscar e do Zubeldia no campo, né? Então, como que vai ser a configuração do time, né? Eu não acredito que o Zubeldia vá mudar os 3 zagueiros agora, né? Mas eu acho que ele vai ainda com o Ferrarese, vai com o Juan e vai com o Alan Franco. Eu, particularmente, não colocaria o Alan Franco, né? Eu trocaria pelo Sabino, mas por controle de carga, pra gente não perder o Alan Franco durante a temporada, né? No meio campo ali, né? Ele vai com o Alisson, vai com o Alisson e o Marcos Antônio. Eu não iria com esses dois, tá? Eu colocaria o Bobadilla e tentaria o Negruti, né? Muito porque justamente o Alisson, eu falei no vídeo passado, eu tenho muita preocupação dele se lesionar, né? E ali, nas alas, muito provavelmente vai o Wendel e o Cedric, né? Que o Wendel Cedric, né? O Cedric jogou só na parte final contra o Alianza Lima, então eu acho que ele tá mais descansado, né? E ali no ataque, ali, muito provavelmente vai o Lucas Ferreira, o Ferreirinha e o André Silva, né? Eu acho que tudo bem, né? Nessa escalação, mas tudo bem o Ferreirinha, talvez pouparia o Ferreirinha no sintético lá do Newton Santos, né? Isso aí eu tô de acordo, né? Bom, essa é a provável escalação, né? Do São Paulo, né? Muito provavelmente vai ser essa. Mas a gente vai informando aí caso tenha algum desfalque de última hora, né? Eu particularmente não iria com o Alisson, né? Quando eu falei, pouparia o Alisson. Mas é isso aí, né? Bom, pessoal, falar a última notícia, né? Que eu tava. Que agora acabei lembrando, né? Que é com relação ao Pablo Maia, né? O Pablo Maia tem um otimismo, né, do departamento médico, da diretoria, dele voltar antes da parada, um pouco antes da parada do Super Mundial, né? E talvez volte aí um pouco antes, porque ele já estava ali fazendo alguns movimentos ali interessantes que mostram uma evolução muito rápida do Pablo Maia, né? E aí é importante a gente falar, o Pablo Maia é um menino novo, tudo, né? Então, assim, eu acho que é muito provável que ele consiga voltar antes do tempo, né? Então, vamos torcer aí, né, pro Pablo Maia voltar antes, fazer bons jogos e pra gente conseguir aí ter mais uma força aí na volância, né? Por isso que eu falo tanto sobre o Alisson. O Alisson é um cara que ele tá em altíssimo nível e ele é o dono do meio-campo e ele consegue rodar o campo, né? Muito bem. Então, assim, é uma peça fundamental. Eu acho que Alisson e Pablo Maia são titulares absolutos e com ele a gente conseguirá grandes coisas. Eu acho que eles são os motorzinhos ali do meio-campo, né? Então, acho que faz muito sentido aí a gente ter esses dois de volta. Espero que volte logo o Pablo Maia, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto. Vamos torcer pro São Paulo ter uma vitória, né? Não existe esse negócio de, vou torcer pra o São Paulo perder, pro técnico cair. Não faça isso, cara. Não faça isso. Eu não consigo entender o torcedor que torce contra o time para que o técnico caia, né? Sem ter a noção de que uma derrota em um momento desse pode abalar psicologicamente o time, né? Então eu acho que vamos torcer pro São Paulo ganhar, independente de quem tá no banco. Se você apoia o cara que tá no banco ou não apoia o cara que tá no banco, não importa. Vamos torcer pro São Paulo vencer, porque isso que é você ser o torcedor de verdade, cara. Eu não sou fiscal de torcida, mas eu acho que é terrível você torcer contra o seu time só por causa do técnico cair pra você falar, ó, ainda bem que esse cara foi embora. Cara, não faça isso. Não faça isso. Hoje o São Paulo tá com 2 pontos. O São Paulo precisa vencer. São Paulo vencendo, o São Paulo ultrapassa até o Corinthians, cara, nessa rodada. Então vamos torcer a favor do São Paulo, vamos torcer pro São Paulo vencer mais uma partida, né? E assim o São Paulo vai conseguir aí seguir no Campeonato Brasileiro com mais tranquilidade, tá? Tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like e tamo junto aí, pessoal. Um forte abraço e vamos São Paulo.